o meu bom dia a todos, a minha gratidão pelo convite, que permite a mim sentir a sensação que eu posso ser útil. Eu não estou afirmando que eu serei útil, mas eu sinto a sensação que eu poderia ser útil. Eu agradeço, portanto, esse convite, que me surpreendeu, por sinal, porque não faz um ano eu estive aqui, é muito difícil você voltar no mesmo lugar para fazer praticamente a mesma coisa, e a gente acaba não entendendo muito o sentido disso. Mas como eu fiz o propósito de toda vez que for convidado e eu puder, eu vou me apresentar, a gente vem e vamos ver o que acontece aqui. Mas, como disse, é bastante difícil. Eu queria aproveitar e vou perguntar para a autoridade maior que eu conheço aqui do evento, pelo menos no evento, para mim o senhor é a autoridade maior. Se eu devo ser sincero ou simpático aqui no palco. Professor, a autoridade maior são 4 promotores. Mas antes do professor começar, se alguém quiser comunicar com alguma pessoa de fora, é só acessar www.kmbleilões, está sendo transmitido ao vivo e vai rodar no site direto da TV KMB Leilões. Professor, o senhor esteve aqui há alguns meses atrás. Eu fiquei tão encantado que eu falei, Cirilo, traga o homem que ele é bom demais. Sincero ou simpático? Os dois. Eu não consigo. Eu vou ter que ter, então, sincero, para ter o propósito, para atingir o propósito para que a gente veio. Lógico que é uma brincadeira, né? Mais uma vez, agradeço e quero só fazer uma pequena correção. O senhor está me chamando de professor? É óbvio que eu sei que é para me honrar, mas eu queria dizer o seguinte, eu só tive um sonho na vida, em adolescente, era ser professor. Só esse sonho que eu tive na vida. Não consegui nem ser aluno, não é? Mas, enfim, eu tenho sido um aluno da vida, lógico, mas nem aluno consegui ser. Eu fico muito honrado, porque parece que as pessoas percebem essa necessidade que eu senti lá na adolescência. Mas, enfim, vamos em frente. Como eu disse, relativamente difícil fazer o que eu vim fazer aqui, principalmente que eu percebo aqui uma situação um pouco inusitada, que é esse público assim espalhado, é muito difícil isso, a gente gosta de ter as pessoas, não vou pedir para mudarem de lugar, não quero causar esse desconforto, mas a gente gosta de ter as pessoas bem à frente da gente, para a gente poder ler no olhar das pessoas aquela sensação de enfado, de saco cheio, para a gente parar de falar e ir embora. E aqui não vou poder fazer isso, portanto vão ter que me tolerar aí um tanto, porque, a não ser que taque em pedra, fique à vontade também. Mas vamos lá ao propósito da nossa vinda aqui, que é contar um pouco do que aconteceu conosco. Não tenho a menor pretensão de ensinar ninguém a tirar leite, eu não teria capacidade para isso, mas nós vamos passar do ânimo que a gente sente, falar o que pensa da atividade, enfim, e contar um pouco da nossa história, que com certeza cada um tem a sua e eu tenho também a minha, né? E principalmente passar a fé que a gente tem nessa atividade, que provocou uma mudança radical de vida na vida minha e da família, assim como de muitas pessoas que a gente tem acompanhado, né? Eu costumo afirmar, e vou fazer isso logo de início, que o leite é a melhor atividade para você tirar a renda da terra. Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar uma outra atividade que permite tirar tanta renda. Não estou dizendo que as pessoas tiram, mas o leite é a atividade que mais permite tirar a renda da terra. A não ser pontualmente alguma floricultura, uma horticultura ou coisa do tipo. Porque, do contrário, no grosso modo, em larga escala, o leite é a atividade que mais permite tirar leite da terra, e renda da terra, perdão, e eu não tenho dúvida disso, né? Os trabalhos que a gente fez ao longo desses 28 anos que está na atividade, já aproveito para dizer que comecei muito maduro na atividade, já tinha 35 anos, não gostava de vaca, trabalhava com cana-de-açúcar, empregado em usinas pelo país, nem gostava de vaca. A primeira vez que eu botei a mão na teta de uma vaca, eu já ia completar 35 anos de idade, só para dizer como a vida dá volta. De não gostar de vaca, a passar a esse papel de hoje, dando depoimento de que a vaca arrumou tua vida, é a melhor fonte de renda que você pode tirar da terra. Só para a gente parar um pouco já para analisar como a gente não sabe do dia de amanhã, e por isso que a gente tem que se preparar. Mas, enfim, vamos correr um pouco aqui, e deixa eu dizer, são 2 propriedades que eu tenho, uma no Paraná, 2 pequenas propriedades,
uma no Paraná, onde eu comecei a vida e onde a gente tem a história, e essa do Mato Grosso, que depois de chegarmos numa zona de conforto absoluta no Paraná, porque nós produzíamos, na época, 2.500 litros de leite em 3 pessoas e meia, porque era eu, a esposa, o filho e uma pessoa que trabalhava eventualmente conosco. Nós estávamos num custo baixíssimo, por causa do sistema de produção, por causa de trabalhar muito, era nós mesmos que fazíamos. Nós estávamos numa zona de conforto muito grande, mas muito grande. Recebíamos o melhor preço do leite do estado do Paraná. A gente estava numa condição, a zona de conforto. E eu nunca gostei da zona de conforto e tenho um jeito de pensar sobre ela. A zona de conforto é algo a ser buscado, não é um lugar para ser repousado, para servir de repouso. A gente deve procurar a zona de conforto, mas daí, a hora que chegar lá, vamos procurar alguma coisa a mais. Porque teve alguém no passado que disse a seguinte frase: em time que está ganhando, não se mexe. Eu nunca consegui concordar com isso inteiramente. Por quê? Porque quem está perdendo vai mexer no time. Quem está perdendo vai mexer. E vai mexer para quê? Para virar o jogo. Não é isso? Então, assim, em time que está ganhando, a gente deve mexer oportunamente, com sabedoria, com conhecimento, mas a gente tem que mexer no time, mesmo quando ele está ganhando. Por isso que a zona de conforto não me serve. Porque há um risco muito grande de, quando você chega na zona de conforto, pensar: aqui está bom, aqui eu vou parar. Só que o mundo não para, quem para é você. O mundo segue, daí uns dias você vai começar a comer poeira, e talvez seja tarde para arrancar novamente. Como eu ia dizendo, são 2 propriedades. Eu fiquei 20 anos nessa propriedade do Paraná, que só consegui comprar por um acaso, porque o dinheiro era muito pouco. Eu trabalhava em usinas, foi muito difícil juntar aquele pouco de dinheiro, mas era uma época que se vendiam as terras para aplicar dinheiro em poupança. Invariavelmente, a desgraça de um é a felicidade do outro, e aquela pessoa queria vender porque queria sair do campo. Muita gente queria. Uma área que ficou 8 anos à venda, degradada, com erosões, que algumas que a gente cabia dentro, não enxergava fora, tomadas de tiririca. Mas como eu trabalhava com cana, eu imaginava que eu ia poder conseguir reverter aquela situação, né? A gente tinha alguma experiência com cuidados com o solo, enfim. E foi por isso que nós conseguimos comprar essa pequena propriedade lá no Paraná e nos mudamos para lá para começar a vida. Depois, agora de 20 anos, como eu disse, a gente chegou num ponto que estava ótimo, e eu e a esposa resolvemos: vamos começar de novo em algum lugar, para ver se foi o acaso que fez a gente progredir, ou se é realmente a fibra e a capacidade. E a gente acabou diminuir a produção lá no Paraná. Peguei uma parte do rebanho jovem, levei para o Mato Grosso, onde comprei essa área também degradada, que o propósito era justamente esse: ir para lá para servir de exemplo, de motivação para as pessoas. Um dos motivos era esse, e nos mudamos para lá, numa propriedade que não tinha casa, que não tinha energia elétrica, que não tinha água, numa propriedade que não tinha absolutamente nada, para começar do zero de novo, só que agora com um pouco de dinheiro e com um pouco de informação, porque no começo foi muito difícil, como a gente vai tentar passar. Entreguei numa parceria, gosto de falar um pouquinho sobre ela. Um casal jovem de cidade grande, os dois com formação acadêmica, ele é agrônomo, ela é advogada, resolveram assumir o campo, porque perceberam que o campo oferece oportunidade. E eu acho muito engraçado isso, que, de um modo geral, o campo está se esvaziando dos jovens, e esse casal resolveu fazer o caminho inverso, assumiram a propriedade e estão muito bem. Um sistema de parceria onde tudo que produzir lá, metade é dele e a outra metade é minha. E muita gente estranha isso: o homem é um louco, porque ele vai dar metade de tudo que sair de lá. Exatamente. Alguém disse: mas o cara vai ficar rico. Eu falei: eu quero que ele fique rico, porque metade é dele, a outra metade é minha, com alguns cuidados que a gente toma. Por exemplo, vamos imaginar a divisão do rebanho. Para cada animal que nascer, eu não sei se essa água é minha, espero que me abasteçam aqui, por favor, porque diz que burro, quando fala, tem sede, e eu sou a prova disso. Mas esse rapaz, tudo que eu quero é que ele vá bem, mas a partilha, por exemplo, nasce uma bezerra, metade da bezerra é dele, eu não vou nem mostrar o lado, metade é dele e a outra metade é minha. Não é uma bezerra de cada um, para não acontecer de, porventura, só a dele morrer, só a dele ficar doente, né? Pode acontecer isso, mas enfim, é uma coisa um tanto quanto maluca, eu acho, oferecer metade, porque é bastante, tanto que eles mudaram de vida. São 8 anos de parceria, que está bem consolidada, enfim, vai muito bem, graças a Deus. Voltou a crescer, porque eu tirei todo o gado jovem de lá na época, só larguei os animais adultos, até aqueles animais
voltarem, reproduzirem e crescer, etc., e passar a ser vacas, bezerras, demorou-se pelo menos 2 anos e meio, enfim, mas voltou a crescer, a coisa lá está muito sustentável, enfim, e a gente foi lá para o Mato Grosso, onde começamos esse desafio. Não me arrependo nem um pouco, foi uma maravilha essa nossa mudança, mas vamos correr, porque assim mesmo estou com medo de perder o voo. Vamos lá. Nós melhoramos de vida produzindo leite. Eu e minha família melhoramos de vida produzindo leite. A vaca piorou. E isso é para chamar atenção sobre um fato, sobre 2 fatos. Do momento que o homem descobriu que a vaca podia lhe dar alimento, e depois, quando ele descobriu que esse alimento podia virar dinheiro, foi uma desgraça na vida da vaca. Então, a gente melhora de vida, a vaca piora. Isso é uma constante, é só para chamar atenção sobre o segundo fato, que isso é uma constante no mundo. Uma constante no mundo é a desgraça de um faz a felicidade do outro. Invariavelmente. Por exemplo, eu digo, o dono da farmácia precisa muito que você fique doente. O dono da funerária precisa que você morra. Então, isso é uma constante no mundo. Uma grande avalanche, um terremoto, causa uma destruição, mas tem alguém que vai ganhar dinheiro com aquilo. E eu chamo a atenção para o fato que, se a gente não estiver muito atento no mundo dos negócios, nós vamos fazer a felicidade dos outros à custa da nossa própria desgraça. Porque o mundo é assim. Nós vivemos num mundo onde nos tornaram consumidores compulsivos, desvairados. Nós temos uma pressão grande para consumir, e vários artifícios são usados para isso. E se a gente não tomar cuidado no mundo dos negócios, a gente vai entrar por esse canal que você envolta aí, e nós vamos começar a fazer as coisas, e vamos ceder àquela pressão da escala de produção, e se fala tanto em escala de produção, muitas vezes sem entender que a escala de produção pode te levar a uma má administração, a uma perda do controle total das coisas, e só te crescer a produção, beneficiar todos os outros elos da cadeia, porque quem compra quer que você cresça, quem lhe vende qualquer coisa quer que você cresça, quem lhe vende, presta serviço, quer que você cresça, porque quanto mais você crescer, mais você vai consumir. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai entrar nessa ciranda, e a hora que estiver produzindo um mundo, vai estar ganhando o mesmo que quando produzia muito menos. É para chamar atenção sobre isso que eu uso a imagem, ou seja, a desgraça de um faz a felicidade do outro. Que não sejamos nós o desgraçado fazendo a felicidade de outros. Pode avançar, faz favor? Esse minuto de silêncio, eu acho que ele não serve para a região aqui de Teófilo Otoni, mas para o resto do Brasil serve. Eu falo, vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem, como forma de respeito, forma de gratidão e pedido de perdão para todas as vacas que passam fome no Brasil. Só não acontece em Teófilo Otoni, no resto do Brasil acontece isso. Até muitas vezes num freestyle com vaca de barriga cheia, que ela está cheia de comida, mas ela não está cheia de nutrição e de alimento. Então, uma coisa é comum em todo o país, pelo menos uma época do ano, os animais passando fome e as pessoas reclamando que a atividade pecuária não dá lucro. Sobre isso a gente fala um pouco mais tarde. Vamos em frente? O sítio de São Paulo, no Paraná, tem uma área de 72 hectares, que dá para utilizar 51, mas nos 20 anos que eu estive lá, nunca usei mais de 27. Agora, a gente está passando a usar mais áreas, mas durante aquele tempo, nunca usamos mais de 27 hectares, que estavam divididos desse jeito, 9 hectares, perdão, 4 hectares de cana, a imagem está... Alguém podia... Tem como apertar um pouco aqui o foco? Isso, diminuir o foco ou baixar lá. 4 hectares de cana-de-açúcar, que era o carro-chefe da alimentação. Avance, faz favor. 9 hectares de pastejo rotacionado, quando ao final, com 90 até 110 vacas, era ali que elas se alimentavam durante o período das águas. Nunca precisamos de mais para aquelas 90 a 110 vacas. Pode avançar. 4 hectares de silagem de milho, que era nosso estepe, muitos anos não precisava nem fazer, porque não usava do ano anterior, porque o canavial era suficiente, ele ficava lá guardado. Pode avançar, faz favor. E 10 hectares onde ficavam as vacas que não estavam produzindo, as vacas secas, sempre em número muito pequeno. Eu acho que um diferencial está aí, não nada de excepcional, mas como a gente tinha uma reprodução muito boa, a gente tinha sempre muito pouca vaca, até hoje, muito pouca vaca seca. A grande maioria, acima de 80%, na média do ano, em lactação.
esses 10 hectares eram manejados com adubação, foi corrigida a terra, etc. Mas não eram piqueteados, os animais eram divididos em lotes, as novilhas não ficavam misturadas às bezerras não ficavam misturadas às vacas secas, enfim, mas não sofria o mesmo manejo rigoroso que a gente tinha para os animais em lactação. Mais uma vez, a ferramenta deixou a gente na mão. Deixa eu lá dar uma espiada no próximo slide, que é desse jeito. É como ir para roçada sem foice. Eu fiz uma lista das vantagens de ser produtor de leite e gosto de repousar um pouquinho sobre elas. Vai demorar? Não? Começo com a primeira que eu considero das grandes vantagens de ser produtor de leite, que me permite ser 100% honesto. Como produtor de leite, eu posso ser 100% honesto, que do momento que eu não tiro e mando para o laticínio leite de vaca recém-parida, tratado com produto proibido ou fora do seu período de carência, do momento que eu tenho cuidado com os utensílios, com a higiene, com a limpeza, com a sanidade do meu rebanho, eu estou fazendo um produto 100% honesto. Dinheiro todo mês. Uma outra das grandes vantagens em ser produtor de leite que eu vejo é essa: dinheiro todo mês. Eu tenho pedido por aí afora para que as pessoas me lembrem de uma outra atividade na agricultura, na pecuária, que permita todo mês cair um dinheiro na sua mão. Eu não me lembro de nenhuma e ninguém me aponta. Deve ter, mas eu não conheço nenhuma. E isso é uma grande vantagem. Haja visto que as pessoas, quando param de produzir ou quando cai a produção, se desesperam porque faltou aquele dinheirinho para custear o resto da propriedade no seu dia a dia. Dinheiro todo mês. Uma das grandes vantagens de ser produtor de leite. Por que eu fiz uma lista das vantagens de ser produtor de leite? Porque normalmente você ouve as pessoas com uma lista de queixa, mas com uma lista de gratidão, de virtude, você não encontra as pessoas falando sobre isso. Previsão de crescimento. Quem tem tudo anotado do jeito que deve ser a atividade, quem tem um acompanhamento técnico ou quem leva tudo muito bem apontado, consegue prever crescimento. Eu tenho 20 vacas hoje, daqui 5 anos eu poderei ter tantas vacas, com tantas vacas em lactação, porque a matemática não mente. E quem leva tudo controlado e maneja bem seu rebanho, consegue essa matemática. Eu vou poder fazer a minha previsão, com a previsão de crescimento, eu vou poder fazer a minha programação de alimentação, eu vou poder, no outro aspecto, saber quanto eu vou estar ganhando, se meu filho vai poder sair estudar, se eu vou poder comprar o trator que eu quero, comprar o carro, mudar o carro que eu quero. Previsão de crescimento, o leite permite ter. Só se você falar assim, mas eu não consigo, é porque não está controlando bem seu negócio. Porque se fizer com empreendedorismo do jeito que é para ser feito, você consegue prever ao longo do ano e ao longo da vida o tamanho que você vai estar. Liquidez, que é a facilidade de vender seu produto. Quem tem leite de qualidade e gado de qualidade sabe o que acontece. Vende a hora que quer, faz dinheiro a hora que quer. Tem coisa melhor do que você ter um produto com alta liquidez? Qual é o outro produto, vamos dizer, no nosso mundo, que permite a liquidez que um leite de qualidade ou que uma novilha, uma vaca de qualidade permite? Nossa maior dificuldade lá é dizer, no momento não temos gado para vender. A procura, todo dia tem gente procurando gado. Se você precisar, e com isso nos torna seguro, porque não raro a gente sabe de história de pessoa que vendeu um lote de animal para uma cirurgia, para uma viagem, para concluir um negócio, ou até para 1 milhão de outras coisas. Por quê? Porque tem um produto com liquidez na mão e isso nos torna seguro. E como me tomava o tempo todo, no princípio, eu não tinha tempo de assistir Globo Rural. Talvez essa tenha sido a maior vantagem de ser produtor de leite. Eu não tinha tempo. Como produtor de leite, morava sozinho, a esposa com os 2 filhos na cidade, não tínhamos um carro para ir e voltar, era longe. A família ia no sábado com o caminhão do leite, coletava todo dia naquele tempo, voltava com o caminhão do leite no domingo, ficávamos algumas horas juntos, eu não tinha tempo para nada, não assistia televisão, não assistia Globo Rural, e com isso eu fiquei livre de várias tentações que a gente sabe que havia no passado. Quem não conhece histórias de pessoas que, porque viu na televisão, no Globo Rural, começou a criar chinchila, avestruz, escargot, ganso? Me disseram assim um dia, está falando que 1 quilo de pena de ganso custa R$60. E teve gente que largou do que fazia, ou sem largar, já foi fazer uma outra coisa, o que é pior ainda. Mas, enfim, era uma coisa muito comum
e eu nunca tive tempo, nunca fui seduzido. Eu me lembro de um fato em particular, que quando saiu a reportagem da minhoca, como era o cara da reportagem era de uma cidade próxima de nós, lá no Paraná, uns 200 quilômetros, houve uma correria, um frisson atrás de criar minhoca. E um amigo meu foi lá em casa na segunda-feira e falou: rapaz, nós estamos para ir lá em Itapetininga, porque tem um cara lá que apareceu no Globo Rural ontem, ele está rachando de ganhar dinheiro com minhoca. Eu falei: minhoca? Ele falou: é minhoca. Diz que está R$3 um quilo de bosta de minhoca e R$4 um quilo de carne de minhoca. Falei: falou na televisão? Ele falou: não, o rapaz falou para mim que está R$4 um quilo de carne de minhoca. Mas carne, o que faz com carne de minhoca? Ele falou: ah, rapaz, quem me falou que eles usam para pôr no hambúrguer do McDonald's, para dar aquela liga, que eles sabem. Não posso falar nada, que eu nunca comi minhoca, e nem o hambúrguer do McDonald's, lógico, mas enfim, era uma febre, realmente era uma febre. Dizem os funcionários da Emater, até pessoal do banco, que na segunda-feira, depois do programa, era uma vez por mês, havia uma correria atrás de informação, saber se tinha dinheiro, porque ele queria largar aquilo que ele estava fazendo, que não prestava, e ele ia criar minhoca, ele ia criar avestruz, e nós conhecemos um punhado de exemplos desse, né? E eu não tinha tempo para isso, e graças a isso eu nunca fui seduzido a mudar de atividade. No leite eu estava sofrendo, mas eu estava ganhando meu dinheirinho. Se eu tivesse, como eu dizia, se eu tivesse R$1, eu vou pôr no leite, rapaz. Eu dou 1 quilo a mais de ração e tiro 2 litros de leite, 3 litros de leite a mais. Não vou perder tempo com isso, não. E isso foi, vamos dizer assim, que me levou a analisar mais essa situação. Fiquei sabendo depois que 25 milhões de pessoas na época assistiam aos domingos Globo Rural. Eu achei muito curioso, 25 milhões de pessoas assistiam Globo Rural. E fiquei sabendo mais que a maioria dessas pessoas estavam nas grandes cidades e não estavam no interior, a maioria nas grandes cidades. E eu fiquei curioso de saber quem eram essas pessoas. É óbvio, eu não preciso nem falar quem eram. Pessoas que um dia foram do campo, viviam felizes no campo e não sabiam, ou deveriam viver felizes, mas não viviam, venderam suas propriedades e agora matam saudade assistindo o Globo Rural. Esse é o público do Globo Rural. E eu fui mais longe na reflexão. Se eu não fincar o pé na minha atividade, se eu não me profissionalizar, se eu não me tornar um administrador do meu negócio, um empreendedor de fato, quem vai matar a saudade desse tempo serei eu assistindo o Globo Rural, porque vou ter que abandonar isso aqui e ir para a cidade também, com certeza. Foi isso a grande vantagem de não ter assistido, de não ter sido seduzido por esse programa de televisão. Vamos em frente? Tá. O início na nossa história, 1990, 21 de abril, um feriado. Nesse dia, fazia 50 dias que eu era produtor de leite, carreira solo, tinha ficado uns 6 meses com meu irmão até chegar a essa produção. Essa produção, e ali dentro do galão estava toda a minha produção. Um amigo me deu uma fita cassete de um dia que ele filmou lá em casa, que foi passear, experimentando sua câmera nova, e ele me deu essa fita, e eu vi aquela imagem, e travei ali na TV, e fiz essa foto, porque ela me trouxe lembrança, que nesse dia estava toda a minha produção ali dentro, e a minha produção não enchia o galão, era 36 litros de leite, ordenhado de 6 vacas, já 2 vezes por dia, já fizeram a conta, portanto, uma média de 6 litros por vaca, ordenhado 2 vezes no dia, ali estava toda a minha produção, mas a curiosidade fica por conta de que nessa época eu era o maior produtor de leite do município de Santana do Itararé. É muito curioso, as pessoas dão risada quando a gente fala isso, mas tem um propósito ao dizer isso. Se num município onde o maior produtor de leite produz 36 litros, os demais produzem quantos litros? Praticamente nada, ou seja, o que quero dizer com isso é que eu estava num lugar que não era uma bacia leiteira. Havia me mudado para lá, levei 13 novilhas para começar, comecei com 11 porque perdi 2 logo na chegada, não entendia nada, a tristeza já matou minhas bezerras, minhas novilhas, enfim, não tinha tradição, não tinha. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver? Tem tudo a ver, porque se não tem uma bacia leiteira, não tem com quem você trocar queixa, não tem com quem trocar animação, não tem com quem procurar uma informação, não existem os insumos no lugar para vender. A primeiro balde de ordenha, esse balde comum,
eu fazia mais de um ano que era produtor de leite, quando eu consegui comprar um balde de ordenha, porque comprei num lugar fora, porque lá na cidadezinha não tinha. O primeiro saco de mineral, eu fazia mais de 2 anos que já estava no ramo, que foi quando eu comprei o primeiro saco de sal mineral. Primeiro, porque nem sabia que vaca precisava, e segundo, que não teria onde comprar, porque não tinha tradição. Era agricultura lá no município, os pequenos lá para os barrancos, sofrendo muito naqueles pedaços de terra que a agricultura não quer, é onde sobram os produtores pequenos, enfim, naquelas áreas mais quebradas, enfim, com uma produção muito pequena, muito sofrida. Essa era a nossa situação em 1990. Ordenha manual, pode avançar, faz favor. Cortava, picava, misturava e servia alimento o ano todo, porque não sei por que cargas d'água, entendia que a vaca tinha que comer no coxo, não conhecia outra coisa. Aquele capim de 3 metros de altura, a cana também, amarrava, ia lá, cortava, amarrava o feixe com o pé e a ponta, jogava nas costas, caminhava 300 e tantos metros, porque não tinha um trator, não tinha uma carroça na época, picava aquilo, botava no balaio, levava. Essa foto já é de um bom tempo depois, já havia crescido. Uma curiosidade, naquele ano eu havia carregado 11 mil balaios nas costas, só para ter uma ideia do que um burro pode passar. Mas enfim, coragem nunca faltava. Nenhuma das camisas minhas, das poucas camisas, tinha o ombro, que o balaio come todo o pano. E a minha esposa dizia, remendava a camisa e dizia: por que você não tira a camisa na hora de carregar o balaio? Para não rasgar. Eu falei: mas daí acaba com o meu ombro. Eu falei: mas o ombro sara, e aí agora você fica... Se existe uma coisa que eu entendo, é a preocupação das esposas com a nossa saúde. Eu entendo tudo isso. Mas enfim, férias eu não podia nem sonhar. Era realmente pura escravidão. Não podia nem sonhar com férias, porque lá não existia atividade, não teria um retireiro para me ajudar se eu acaso me machucasse. Eu não podia nem me machucar. A minha oração de manhã era: Deus, permita que eu não machuque as mãos hoje, o resto está liberado, mas a mão me preserve, porque eu tenho que fazer a colheita. Eu me mudei, a minha propriedade era no meio de 11 famílias de japoneses, agricultores, que não queriam nem ver vaca na frente. Se acontecesse de eu me machucar, eu estava ferrado. Pura escravidão. Eu que lutei tanto para ter meu pedaço de terra, para tentar minha independência, agora já começava a me deparar com aquilo que as pessoas falam, que o leite é uma escravidão, você fica preso. Realmente, eu comecei a sentir isso na pele. Avançou. Só que ocorreu um fato, quase 8 anos depois, o pequeno laticínio para quem a gente vendia o leite, foi vendido para uma grande empresa. A grande empresa incorporou aquilo e colocou um técnico na região, essa pessoa de quem eu carrego o nome pelo país inteiro, como forma de gratidão a todo técnico bem intencionado que tem por aí, porque tem mais mal intencionado do que bem intencionado, mas tem muito técnico capaz e bem intencionado andando por esse país. A gente aproveita para estender essa gratidão. Mas enfim, foi com ele que comecei os primeiros contatos. 8 anos depois, foi a primeira vez que eu conversei com alguém, um zootecnista, que poderia entender alguma coisa, porque até ali nunca tinha trocado a ideia com ninguém. Lia alguma coisa, mas até a literatura que chega na mão da gente é muito escassa, não tinha o que fazer, e foi com ele, avance por favor, que eu comecei a aprender aquilo que eu resolvi chamar de práticas abolicionistas. Uma vez que eu falei de escravidão, agora eu vou falar de libertação. Foi com ele que eu comecei a aprender as práticas abolicionistas, listei alguma, gosto de enfatizar logo a essa altura, que prática abolicionista todos nós adotamos ao longo da vida. Quando você descobre uma forma de fazer diferente da que você fazia, que rende mais, que está menos trabalho, você adotou uma prática que te libertou daquilo, né? Fiz uma lista, um comentário pequeno, porque é que elas me libertaram. O pastejo rotacionado, que quando eu entendi que se eu adubasse minhas áreas, corrigisse o solo, adubasse minha área e piqueteasse, eu já não precisava mais o ano todo agora estar picando capim, indo cortar capim, picando, fornecendo para a vaca, porque durante as águas, durante o período do inverno, que a gente chama no sul, a gente só ia precisar abrir o piquete. Me libertou da tarefa de todo dia ir para o campo, sofrer 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, numa situação como essa, cortando cana, cortando capim. Me libertou nesse sentido, mas me libertou num sentido muito maior, que foi que quando eu comecei a corrigir, adubar as terras, eu entendi que eu tinha muita terra, porque já começava a sonhar
e fazer plano que talvez um dia, se eu comprasse mais terra, etc., eu ia poder criar minha família com dignidade. E quando a gente descobriu que o solo, ninguém consegue saber a capacidade que a terra tem de produzir, a hora que eu percebi isso, eu senti a grande libertação. Agora eu não sou mais pobre. Com o mesmo que eu tenho, eu posso ter uma vida digna, eu posso criar bem minha família. Essa foi a grande libertação que esse pastejo rotacionado provocou em mim. Avance, por favor. Tem uma intenção nessa foto, duas intenções nessa foto. A primeira delas é me lembrar de dizer que a gente tem que dar para a vaca e ficar com vontade de comer junto. Ou, pelo menos, com dó de quando vai abrir a pastagem, o piquete, porque elas vão pisotear, vão cagar, vão fazer uma anarquia numa parte. O dia que a gente sentir dó ou vontade de comer junto com a vaca, nós estamos nos tornando profissionais e empreendedores de fato. Esse é o dia da libertação, vamos dizer. E a segunda intenção na foto é mostrar que para engordar tem que comer de boca cheia, porque quando come de fiozinho, a magreza do cidadão. Vamos em frente? Faz favor. Cana com ureia e fonte de enxofre, outra prática abolicionista. 15 anos trabalhando com cana, em usinas. Abandonei a cana, de novo agora me encontro com a cana e ela salvando a nossa situação, no sentido de que um único hectare de cana bem conduzido, vou frisar, bem conduzido, consegue fazer alimento para você suprir a necessidade total de 30 vacas em lactação por um período de 5 meses, com 1 hectare de canavial. Outra prática abolicionista, porque eu descobri que eu já não precisava mais ficar me matando a essa altura da vida, já pagava para alguém vir plantar um milho para mim, mal plantado, enfim, não sabia manejar, uma silagem de má qualidade, e agora com o canavial eu estava me libertando dessa situação. Pode avançar, faça favor. Genética, outra grande libertação, porque até uma altura já tinham conseguido imprimir na minha cabeça que eu tinha que ter aquela bitelona para ir para a pista, pintadona, PO não sei das quantas, filha do não sei quem, e eu entrei por essa, já mesmo quase sem poder, comprando sêmen vamos imaginar nos valores de hoje, 200, 250 reais, até que entendi que não era disso que eu precisava. Quando eu comecei, com a ajuda do técnico, entender o que eu precisava de uma vaca, foi outra grande libertação. Eu preciso de uma vaca que me leve para a praia, não para a pista. Eu preciso de uma vaca que me dê lucro. É isso que eu preciso de uma vaca. E não vou me importar com quanto ela vai produzir. Não vou me importar se ela é assim ou assado. Eu vou me importar com o lucro que ela dá, porque eu vivo do lucro e não vivo do leite. Eu não vivo do leite, eu vivo dos litros de leite, eu vivo do lucro do meu leite. Então o foco inverteu, a gente mudou o foco e foi aí que nós começamos a fazer o nosso gado que tem me acompanhado até hoje. Pode avançar, faça favor? E chegamos num animal que aprendeu a lidar comigo. Não é eu aprendi a lidar com a vaca aprendeu a lidar comigo, ou seja, um animal que se adaptava à minha realidade. Porque toda vez, ou seja, eu tinha vocação para fazer capim, para fazer pastagem, eu tinha vocação para fazer uma cana bem feita, eu precisava de um animal que aproveitasse isso, e não o inverso como nós temos feito, ou como muita gente tem feito. Trouxe a melhor vaca do mundo para o país, produtora de leite, mas tem que trazer todas as tecnologias para fazer ela produzir, e isso eleva a produção. E de repente você vai para 35 litros de média, e teu lucro é 3. E a gente conhece muita gente com 15 de média, que o lucro dele é 7, muitas vezes até 8. Então foi essa foi a consciência. Chegamos nesse animal, não contei, mas amigos contaram, essa vaca depois que deu o primeiro passo, dá 43 bocadas, só depois das 43 bocadas mudou o pasto novamente. Tem um propósito nisso, né? É assim que você combate estresse térmico, você abriu um piquete. A vaca foi para lá com 1h30 de pastagem, dando 43 bocadas para depois mudar o pasto. Com 1h30 de pastagem ela vai se fartar, ela vai para a água, ela vai para a sombra e vai ficar gemendo lá até as 4, 4h30 da tarde na hora de voltar para o piquete. Ou seja, você ajuda a combater estresse térmico dessa forma, enfim. Uma curiosidade que o dia que eu mostrei esse videozinho, alguém me parou e disse assim, 43 bocadas e um passo, seu Nivaldo. Eu falei, quer contar? Ele falou, não, é que eu estou lembrando lá da minha casa, que lá tem uma época do ano também que elas dão 43 passos e dão uma bocada. 40... Eu tenho visto isso. Eu não andei muito por aqui, mas eu não sei não se não acha isso até
em algum canto por aqui. É que eu não andei o suficiente, mas essa é a realidade. Infraestrutura mínima, outra prática abolicionista, outra descoberta que eu precisava, o que eu preciso para ser um produtor de leite é básico. Tem gente que fica inventando moda, procurando chifre na cabeça de cavalo, ou querendo mostrar para os companheiros dele, enfim, fazendo coisa que não precisa, e depois se queixa, maldiz a atividade. É básico que eu preciso de uma ordenhadeira eficiente, não raro. A minha esposa, ou a nora, na época ainda com a gente, depois foram estudar, não raro elas tiravam até mais de 2.000 litros de leite sozinho, lógico que demanda mais tempo, mas uma ordenha eu preciso, e não tem como, isso é básico. Eu preciso de um resfriador, é óbvio, e o mesmo trator que eu consegui comprar quando produzia 280 litros por dia, era ainda o equipamento que eu tinha para quando já produzia 2.000 litros de leite por dia ou até mais. O mesmo equipamento, sem precisar ficar invertendo capital nessas coisas. Chegou numa altura, até tinha, mas para que eu vou comprar para ficar parado no barracão 23 horas e meia do dia e trabalhar meia hora? Para que eu vou botar capital nisso? Então vamos botar o capital lá na Europa, vamos para a praia, vamos, enfim, mas não naquilo que não vai me produzir, gerar lucro, enfim. Tá? Só um segundo. E o coxo trenó. Sobre aquele resfriador, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu recebi na minha casa, eu vim falar em Uberaba, e falando em Uberaba, as pessoas dali desconfiaram, porque tem uma fama lá para o sul, de que o mineiro é muito desconfiado. O de Uberaba mostrou isso, os daqui não sei, eu não conheço, enfim, mas eles, a hora que eu determinei de falar, alguns pediram, a gente pode ir lá na sua casa? Eu falei, pode, mas lá não tem nada para ver. Não, mas nós queremos ir lá, mas lá não tem nada para você ver. Você só vai ver vaca, comida e gente animada. Aí um outro falou assim, não, mas se tiver gente animada, tá bom, porque aqui nós estamos tudo desanimados. Falei, então vocês vão. 60 dias depois, 43 no ônibus, viajaram a noite toda, 600 quilômetros de distância. Descarregaram lá em casa de manhã, falei com eles pela manhã, no barracão lá, umas imagens, umas conversas, enfim. Demos uma volta na propriedade, 27 hectares, não demorou nada, já estávamos de volta. A hora que a gente ia passando em frente àquele resfriador, em frente ao resfriador, um deles pediu, pode olhar lá dentro? Eu achei muito engraçado, né? Porque o que pode ter dentro de um resfriador de leite? Como é que a gente não vai acreditar que mineiro não é desconfiado? Falei, pode. Coincidentemente, é um tanque de 5.000 litros, nós estávamos produzindo por dia 2.400 e pouco, o caminhão não havia passado, era dia da coleta, uma coincidência. Aí estava até em cima, eu subi, abri o tanque, um subiu, olhou e desceu com o olho arregalado, o outro subiu e também desceu assustadinho. Um falou para o outro, rapaz, mas uma quantia dessa de leite não tem nada aqui, e fez estendendo a mão. Gozado, constatado, eu tinha ido falar isso lá na casa dele, ele precisou ir lá em casa para ver. Mas ele corroborou, ele reforçou muito aquilo que eu tenho gritado por aí, que você não precisa uma parafernália para ser um produtor de leite. É básico o que você precisa. Não crie, não invente, não se deixe levar por pressão. É básico o que a gente precisa. É muito básico. Não é? E isso aconteceu de fato. E o coxo trenó, uma revolução tremenda, pode avançar, uma grande revolução. Só aqui ainda, para continuar falando sobre ganhar e não gastar, sobre bem dizer e não mal dizer a atividade. Eu tenho mostrado 2 fotos e peço para as pessoas, se segurem um pouco, tá? E peço para as pessoas fazer uma consideração para si, uma reflexão a respeito. Quanto é que cada um desses produtores, são 2 produtores, eu não estou pregando o sistema de produção, eu não estou falando que um dá lucro e o outro não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de custo de produção, de lucro ou não, mais ou menos. Eu quero que olhem as 2 imagens e pensem quanto é que cada um gastou com instalação e aonde as vacas estão mais confortáveis. Faça favor. Pode. 2 sistemas de produção, elas estão fazendo a mesma coisa, provavelmente com um custo de instalação bem diferenciado, não é? Volte fazendo favor. Natural será pensar, mas quanto esse um produz de leite? É natural que as pessoas pensem. Quanto é que esse um produz de leite com uma quantia de vaca dessa, num sistema florestal, comida 24 horas, pode avançar? E quanto é que esse coitado produz de leite?
E eu volto a enfatizar, eu não vivo do leite, eu vivo do lucro do leite. A pergunta, portanto, deveria ser: quanto esse um ganha e quanto esse um ganha? Quanto esse um lucra e quanto esse um lucra? Essa é a pergunta que deveríamos fazer, mas não é assim que nós fomos ensinados, não é assim que nós fomos amestrados e domesticados. Nós vamos dar valor para aquele sujeito, para aquele rebanho que faz 30 litros de média, 35 litros de média. Esse é o bam, bam, bam. Ele produz não sei quanto, o outro produz só não sei quanto. Ninguém questiona por quê, porque foram assim que nos lavaram a mente e assim que nos preparam para nos tornar consumidor de tudo que tem por aí, que muitas vezes você não precisa na sua propriedade, no seu negócio. Pode avançar, faça favor. Eu tomei um impacto o dia que eu vi essa imagem lá em Berlim, no centro de Berlim, num prédio, numa parede, aquele cartaz. Depois observei que tinha em outros lugares, nas estações de metrô, de trem, no aeroporto, nos veículos, nos postos, esse cartaz, e eu tomei aquele susto, não sei ler alemão. A pessoa que estava comigo falou assim, eu não tinha ido mexer com vaca lá, nem tinha ido passear, enfim, a pessoa falou, isso aí é uma campanha contra o consumo de leite. Campanha contra o consumo de leite? Ele falou, existe uma campanha muito forte e crescente contra o consumo de leite. Mas por campanha contra o consumo de leite, depois a gente acaba entendendo. Lá, se alguém quiser traduzir, fique à vontade. Se não aparecer ninguém, eu vou falar o que diz que está escrito lá. Vocês falam do leite e nós falamos da vaca. A campanha não fala necessariamente, essa campanha não fala que o leite é ruim. A forma de produzir. Porque olha o estado, olha a imagem que eles usaram. Há uma vaca, eu perguntei para alguém, o que essa vaca tem? Essa vaca está em ordem com ela? Alguém falou, não, ela está morrendo. Foi morrendo do quê? Alguém disse, morrendo de fome, mas não é. No sistema de produção daquele, a vaca não vai morrer de fome. Ela está morrendo, aí eu ainda perguntei para a pessoa que respondeu, está morrendo de fome, eu perguntei para ele novamente, fome de quem? Aí ele não entendeu o que eu estava falando. Fome do dono. Porque chegamos num ponto assim, que se falar que merda de gente aumenta leite, tem gente que vai dar merda de leite, mais merda de gente para a vaca. Essa é a verdade, né? O homem perdeu o controle. É isso que a sociedade, que o mundo começa a cobrar. Uma produção com ética. E nada mais justo, eu faria parte dessa campanha. Volte uma imagem, fazendo um favor. Aí eu pergunto, se essa imagem conseguiriam convencer alguém a não tomar leite? Só para uma reflexão nossa, o dia que eu vi aquela imagem e me lembrei dessa foto, eu falei, eu sou futurista no que tange a produzir leite. Nem moderno sou futurista, ou seja, o que o mundo vem buscando é isso que nós já estamos fazendo. Então, você quer se sentir sólido e firme, faça com ética. O mundo busca produtos com ética e não tem, e é irreversível isso. Vamos correr? Avance, faça favor. O coxo trenó, outra ferramenta que libertou também, uma prática abolicionista, que quando eu conheci, eu não conheci o coxo trenó, ele não foi produzido com esse propósito. Mas nós tivemos a ideia, pode avançar, de usar o coxo trenó, chama trenó porque ele é em cima de 2 vigas para mudar de lugar. Nós tivemos a ideia de usar ele com esse formato. O mesmo lugar onde as vacas estão agora, durante o período do frio do inverno no Paraná, que o capim não cresce, na mesma área, é a mesma área que elas estavam enterradas naquela outra foto dentro do capim, eu tratava meus animais e trato meus animais lá dentro do piquete, para que elas pisoteiem, para que elas defequem e para que elas urinem à volta do coxo, faça favor. E ficando nesse estado, pode avançar? Sempre tomando cuidado de a cada 2 dias mudar o coxo de lugar para um pouco para frente, pode avançar? O que pode muda de um jeito, o que não pode muda de outro, pode avançar? E o resultado é mais ou menos isso aqui, 50 dias de seca, que não chovia, depois do coxo tirado, 50 dias, o capim brotando com uma camada de composto. E deixa eu dizer o seguinte, que uma vaca come e bebe por dia em torno de 130, 120 quilos entre água e alimento, ou 140, 150, depende do tamanho da vaca, por dia. Desses 120, vamos falar em 120, desses 120, 20 ela exporta do corpo dela. Vamos imaginar de leite uma vaca produzindo 20 litros. Ela ingeriu 120 e exportou na forma de leite 20. Vai sobrar 100 quilos por dia para o animal jogar fora na forma de fezes e urina. Um retiro, como eu disse, com 100 vacas, quem já fez a conta? 100 vezes 100 são 10 mil quilos de fezes e urina. Eu não posso perder isso de jeito nenhum,
porque cada tonelada, cada 1.000 quilos contém o equivalente a 13 quilos de superfosfato simples, 13 quilos de ureia, 7 quilos de cloreto de potássio. Eu não posso nem pensar em desperdiçar um material desse. Por isso que ele fez uma revolução, que ele transformou minha terra e a terra de muita gente que já estava degradada. Pode avançar? Os cuidados com o solo, outra prática abolicionista, isso é para o nosso caso lá do sul, né? Sul, sudeste, em algumas regiões. É o tremoço, que durante a época que a área não estava cultivada com o milho, com o sorgo, a gente planta alguma coisa. Os tremoço, no caso, só por curiosidade, é uma planta que vai durante o frio, ela precisa do frio, e ela consegue fixar nitrogênio na terra, o equivalente a 400 kg de ureia no período, num período, né, que ela fica no solo. Faz a escarificação, uma cobertura fenomenal. São 17 anos que a gente nunca mais mexeu nessa terra, plantio direto. A foto lá é só para mostrar a altura que a gente maneja, a esposa está dentro. Naquela altura eu passei o veneno, tirei a esposa de dentro antes, né? É óbvio, porque senão não ia ter quem ordenhasse no outro dia. Óbvio que é uma brincadeira, né? Mas, enfim, dessecou, plantou, e a recuperação total do nosso solo. Esse ano passado, em 2 lavouras, durante o período das águas, lá no sul, nós fizemos 115 toneladas de silagem de milho, só para ver o grau que chegou o solo. Pode avançar, faz favor. Segundo momento muito importante na nossa vida, de novo o laticínio ia vender. E eu disse lá atrás, apareceu entre aspas, fomos vendidos. Eu digo vendidos porque, na verdade, foi a descoberta que eu fiz durante esse momento. A pequena não, uma empresa agora ia vender para outra, a Parmalat ia comprar essa outra empresa e anunciou que ia comprar e fechar a fábrica para onde ia nosso leite. E a gente entrou em pânico, porque o único comprador na região era a Parmalat, era a Kraft. Se a Parmalat comprasse e fechasse a fábrica em Cerqueira César, São Paulo, e o nosso leite, o que a gente iria fazer? E eles compraram a fábrica e cumpriram a palavra, fecharam a fábrica em Cerqueira César e não abandonaram nenhum produtor de leite do nosso município e nem de lugar nenhum. Até produtor de 5 litros por dia, eles continuaram captando leite. E captavam e não levavam para essa fábrica, levavam para outra de Jundiaí, 200 quilômetros para frente, não abandonaram um produtor de leite. Foi nesse dia que eu entendi a importância que eu tinha como produtor de leite. Eles compraram, foi a mim. Eles compraram a nós, produtores. Eles queriam a produção, eles não queriam fábrica. Foi nesse dia que eu entendi o que é o produtor de leite dentro dessa cadeia de leite. É o elo mais importante da cadeia, eu não tenho dúvida disso. E justamente por ser o mais importante, é que é o menos valorizado. E justamente por ser o mais importante, que não existe nem o fomento, nem ninguém orientando no sentido de se juntar e se unir. Porque se a gente fosse unido, a gente dominava o mercado. Mas nós vamos continuar do jeito que é. Cada um correndo atrás do interesse próprio, brigando com o outro por nada, e o mundo inteiro com o pé no nosso pescoço. Essa é a verdade. Foi nesse dia que eu entendi e ergui minha cabeça. Faz favor, avance. Foi nesse dia, pode avançar, que eu entendi e perdi a vergonha de ser um homem do campo, porque até ali eu tinha vergonha de ser produtor de leite e um homem do campo. Eu me sentia menor e humilhado. Daí para frente eu passei a entender a minha importância dentro da sociedade como produtor. A sociedade pode não me valorizar, mas eu vou me valorizar, porque eu sei que eu sou o elo mais importante nessa cadeia. E nós trabalhamos com o alimento mais nobre que existe, além de nobre, santo, porque para dar leite tem que ser mãe, para começar. E foi daí que a gente começou a aprofundar um pouco mais nessa questão da dignidade e de analisar aquilo que a gente tem na mão. O que isso mudou no seu bolso? Não mudou no meu bolso, mas mudou muito no meu espírito, que é infinitamente mais importante que o meu bolso. Essa questão de sentir dignidade. Pode avançar, faz favor. Estudando leite, você chega à conclusão que é o alimento que todos dependeram dele. Ninguém conseguiu viver sem leite. Depois do da mãe, ou até substituindo o da mãe, o da cabra, da ovelha, da vaca, da camela, enfim, da égua, todos dependeram do leite. Diabos e santos. Hitler mamou, Saddam mamou, o Trump mamou, o Buda, aquele santo, mamou, Maomé, aquele outro santo, mamou, Jesus Cristo mamou. Só ficou uma dúvida na minha cabeça o dia que eu montei a frase. E Adão? Adão mamou? Ficou a dúvida. Eu respondi para mim assim, eu não sei se ele mamou, imagino que ele tentou, não sabemos se ela liberou, enfim. Pode avançar, faça favor. A gente falava ali fora, logo a hora que chegamos,
sobre o consumo brasileiro de leite, 330, 350 ml por pessoa, em todas as formas, queijo, derivados, enfim. Você vai cansar mais que eu, hein, companheiro? Que o Brasil não consome leite, e eu fiz uma pergunta e vou repetir aqui. Alguém lembra de uma campanha para aumentar o consumo de leite? Uma campanha num âmbito nacional para aumentar o consumo de leite? Você vê propaganda de algum laticínio falando da marca dele, mas uma campanha para aumentar, e deveria, porque é o alimento mais nobre, mais completo que existe, chega a lavar até o ego, lava até dinheiro. Você imagina a importância do leite, enfim. E eu pergunto se alguém viu. Ninguém lembra de uma campanha. Eu me lembro, era moço ainda, eu me lembro de uma campanha que fizeram, durou muito pouco. Eu tinha 19, não sei, não consigo nem fazer a conta, 40 e tantos anos atrás, eu vi uma campanha, nunca mais. E aí eu tenho me perguntado, sabe por que a gente não vê uma campanha e não pode aumentar o consumo de leite no país? Não pode aumentar o consumo de leite no país. Você fala, mas esse homem está louco, fala, não pode. Sabe por que não pode? Porque não tem. Se aumentar o consumo de leite, não tem para o consumidor. Desde que eu estou na atividade que eu acompanho, o Brasil nunca conseguiu ter leite suficiente para atravessar o ano todo. Todo ano tem que lançar mão de 2 recursos. Primeiro, a importação especulativa, para pisar no nosso pescoço. Uma mentira que estão importando leite, não sei de onde, muito barato. Pode até ser verdade, mas não teria nunca o suficiente para nos abastecer, mas porque o nosso mercado está faltando, para pressionar sobre o produtor. E a segunda observação, reparem que todo ano, uma época do ano, o leite ao consumidor dispara de preço. Não tem um ano que o leite não dobre de preço, o leite e o derivado. Para quê? Para frear o consumo, para não faltar na gôndola. Freia o consumo, está faltando leite, vamos subir o preço. Todas as empresas, ou praticamente todas, com a barriga cheia, com os estoques cheios, porque até as normativas, até a lei é favorável. Um longa-vida nossa dura 4 meses, já foi permitido que fosse 6 meses para controlar o mercado. Lotam a barriga, as empresas, e desovam o dobro do preço. Tanto faz para eles se a produção caiu ou não. Quando cai é até melhor. Podem não gostar do que estou dizendo, é só analisar. Quando cai a produção é que eles ganham mais dinheiro. Aí cria uma especulação, a hora que os estoques baixam, cria uma especulação, o leite ao produtor cai, eles voltam a encher a barriga novamente. Porque nesse meio tempo o produtor foi estimulado, subiu R$2 para o consumidor, subiu 10 centavos para o produtor, mas ele voltou a cuidar do seu rebanho, a produção subiu, eles enchem a barriga de novo para desovar ano que vem. Só cego não vê isso. É óbvio que vai aparecer um ponto de gente, um punhado de especialistas contestando isso, falando de mercado internacional, raio que o parta. Mas é só observar o ano a ano. Nunca teve leite para atravessar com calmaria o ano todo. Nunca teve. Eu falo, e a gente entende bem por quê. Eu fiquei estarrecido porque um dia eu fiquei sabendo que o Brasil consome mais Coca-Cola do que leite. E a gente sabe por quê. Propaganda maciça. É impossível você assistir um filme americano que em 15 minutos não apareça logo já uma imagem da Coca-Cola. Tem criança que aprende a falar Coca-Cola antes de aprender a falar pai e mãe. A propaganda maciça. Tanto que eu assustei e falei, eu vou fazer minha parte. Já que é assim, eu vou criar uma bezerra com leite, já que vende tanto, é tão bom, eu vou criar uma bezerra com leite e uma com Coca-Cola. E começamos para uma, 4 litros por dia de leite, para outra, 4 litros de Coca-Cola. Não preciso nem dizer o que aconteceu depois de uns dias. Aqui mamava, aqui tomava leite, continuou crescendo, a outra eu precisei enterrar. Né? Até usei uma gercinha para dar Coca-Cola, porque senão ia falar, não, mas é porque a holandesa é fraca. Eu falei, então vamos. Tá. Não preciso dizer que não aconteceu nada disso, mas eu dei graça o dia que a gercinha morreu, porque senão quem ia morrer era eu, porque além do que a desgraça é mais cara do que o leite. Eu dei graça que ela morreu, porque eu não ia poder conduzir o teste muito longe. Eu fui fazer uma fala em Santa Teresa, no Espírito Santo. O evento chamava Café com Leite. O primeiro dia era só assunto, era café. No segundo dia era só leite. Eu cheguei no segundo dia, fomos lá para o café da manhã, 8 mesas postas, muita gente, 8 mesas postas, linda a mesa,
com muita coisa de comer, com muita coisa de beber, suco de tudo que é tipo, refrigerante todos eles, água, mas não tinha leite. Não tinha leite. O evento chamava Café com Leite, e no dia do leite não tinha leite. É óbvio que eu não aguentei. A curiosidade fica por conta de que o café do Espírito Santo é famoso. Peguei meio copo de café, saí procurar leite, não achei leite. Fomos num stand que tinha de um laticínio, eles não tinham leite, tinham os outros produtos, mas coincidente, por desgraça deles, não tinha leite. É óbvio que eu não aguentei e soltei os cascos. Vamos reclamar de preço de leite, de consumo de leite, sendo que a gente não promove o produto. Estamos num evento com 500 e tantas pessoas para falar de leite e não tem leite para tomar. Fazendo propaganda da Coca-Cola e dos Cambal. E não tinha leite para tomar. Tinha leite no café da manhã? Está de parabéns. Quem organizou? Ó, 10. Tomaram leite? Azulzinho branco lá é leite, professor. Vamos em frente? Eu vou pular a história, porque é demorada, mas vou falar da cadela do circo, que é o apelido da minha vaca. Pode avançar? Por causa da história, que não vão conhecer a história, enfim, por causa do tempo, mas a cadela do circo foi a vaca mais feia que eu tive. Havia dado um nome para ela, aquele tempo não era número, era nome. Havia dado um nome para ela, que não era a cadela do circo, mas depois ela virou a nossa cadela do circo. A vaca mais feia que eu tive uma gersolanda desse tamanho assim, devia pesar no máximo 400 quilos, mas eu uso ela para falar algumas coisas a respeito do que é uma vaca, e a gente não se apercebe disso. A gente não se apercebe disso. Pelo menos um bom número de pessoas não percebe o que tem na mão, o valor que tem na mão. Eu costumo falar que as coisas, a gente tem que olhar para todas as coisas de duas formas: quanto vale e quanto representa. Eu sei o valor de uma vaca, e nós vamos saber daqui a pouco no leilão, mas nós não sabemos muitas vezes o que ela representa, o que eu posso fazer com uma vaca se eu trabalhar direito. E isso é fundamental para o produtor, saber o que ela representa. E vamos contar a história dela. Avance uma. Esse dia ela havia acabado de parir a 6ª cria, o 6º parto. Esse animal nasceu no dia, em maio de 2000. Em maio de 2002 ela já deu a primeira cria. Fechando a questão aqui, naquele dia, 30 de novembro, aquela foto, ela havia dado a 6ª cria, com 6 anos e meio de idade. Com 6 anos e meio de idade, ela já tinha dado a 6ª cria. Já tinha encerrado 5 lactações, ia começar a 6ª. Ela veio para cá por causa daquele feito dela. As 6 primeiras crias, 6 fêmeas. Eu tive mais vaca com essa performance reprodutiva, lógico que não fazendo 6 fêmeas. Mas na 5ª lactação, ela já tinha fechado aquela vaquinha 30 mil litros. Depois ela teve a 6ª, depois ela teve a 7ª, a 8ª, 2 bois aí, 2 machinhos. Enfim, essa vaca me deu 50 mil litros de leite. A vaca feia me deu 50 mil litros de leite. Contas feitas, 50 mil litros de leite nos valores de hoje no Paraná. Mais 6 novilhas, essa vaca a vaca feia me deu 100 mil reais. Uma vaca que nasceu na minha mão, e o custo dela era o leite descarte que ela mamou, porque a maioria do leite é leite descarte, uma programação mais ou menos de parto, que faz com que você use o colostro, elas não mamam na mãe, são amamentadas no balde, na mamadeira, enfim. O custo dela para mim para nós tinha sido as vacinas, o concentradinho que ela comeu, cana com ureia desde 60 dias de idade, ou até antes, enfim. O custo desse animal que me deu 100 mil reais tinha sido esse. Olha o valor que a gente tem na mão e muitas vezes não se apercebe disso. E por que eu falo? Porque é extremamente valoroso, representa muito, pode não valer nada. Por quanto valia essa vaca? Vamos imaginar que nos dias de hoje uma vaca dessa nas nossas... Não aquela, quando ela era jovem, porque ali já não valia nem isso. Uma vaca de 2 mil reais, 2.500 reais, quando muito, olha o que representa dentro do nosso negócio. E a gente tem que parar para observar isso. Quanto vale é uma coisa, quando representa é totalmente outra. Podemos avançar? Aqui vou falar agora sobre a importância da gente estar presente no nosso negócio. Uso essa imagem com duas intenções. Falar que quem mexe com leite precisa estar dentro do seu negócio. A gente administra com os olhos, com o ouvido, com o nariz, a gente administra de todas as formas. Não é? Eu falo que administra com o nariz, a turma dá risada, eu falo, mas se de repente você sente um cheiro de bicheira e não sabe onde é, você não vai procurar? Um cheiro de uma placenta que ficou retida e que não está aparente muitas vezes, porque saiu um pedaço, você sente aquele cheiro, ou seja, o nariz administra, o ouvido administra, requer a boa conduta,
que a maternidade seja do lado da nossa casa, ou da casa da pessoa que toma conta, do lado da casa. A vaca tem que criar, a maternidade, a vaca tem que criar do lado da casa. Para quê? Para que de madrugada, se porventura você ouviu alguma coisa, barulho estranho, exagerado, vá lá acudir, porque amanhã um parto distóxico, um parto difícil, pode comprometer uma lactação, perder um animal, ou até os dois animais. Enfim, a gente usa todos os sentidos do corpo e até o sexto sentido. Por isso que tem que estar presente. Aquela coisa, chegou, olhou, eu não sei o que, mas tem alguma coisa que não está normal aqui. É o sexto sentido que nos avisa para a gente procurar. Porque quem mexe com leite e quem já ferveu o leite um dia na vida e virou as costas sabe o que acontece. Quem ferve leite e mexe com leite sabe o que acontece quando vira as costas, derrama mesmo. É quando você sai da propriedade, é quando você não se apresenta com frequência, é quando o seu empregado não vai todo dia ver o rebanho, não acompanha para e passo, pode ter certeza que é naquele dia que vai acontecer o teu problema. E a segunda intenção da foto é fazer uma coisa que é impossível negar, mas é difícil de fazer, que é atender um pedido da minha esposa, que pede, não tem como negar, ela pede para que quando aparecer a imagem dela, eu fale que ela se considera a mulher mais bem casada do mundo. Óbvio que é muito difícil fazer isso. E óbvio que tenho minhas dúvidas. Eu tenho certeza que eu sou, haja visto que ela está cuidando de tudo lá para eu poder estar aqui, ela entendeu essa necessidade de espalhar o pouco que captou da vida, não é só minha, é dela também. Então ela assume a responsabilidade lá para eu poder estar pelo mundo. Vamos correr? Vamos tentar terminar logo? Venceu o meu tempo? Quem está controlando? Cirilo, você que coordena aí, cadê ele? Eu fecho. Então vamos. Tá, grita comigo ou me corta de uma vez, tá? A hora que chegar a hora. Eu fiz uma lista, volte uma por favor, que eu me perdi aqui. Uma pergunta invariável, o que é preciso para dar certo? A gente criou um formato, uma forma de dizer assim, não, fulano lá acertou porque ele estava no lugar certo na hora certa, ou seja, ele teve sorte. E não necessariamente estar no lugar certo é sorte, é aplicação. No nosso caso, na hora de ordenhar, tem que ordenhar, na hora de tratar os animais, tem que tratar os animais na hora de tratar os animais, na hora de plantar, plantar, na hora de colher, colher, na hora de pagar a conta, na hora de beber pinga, porque se inverter a ordem, está enrolado no seu negócio. Ou seja, estar no lugar certo, na hora certa, é aplicação. Podemos avançar? A lista dos 6 elementos, eu vou pedir um pouquinho de atenção, por favor, quer dizer, talvez aqui ninguém precise disso, tem hora que eu olho para esse pessoal e falo, o que eu estou fazendo aqui? Deve estar tudo melhor de vida que eu, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu peço um pouquinho de atenção, porque raramente alguém ouviu dizer o que eu vou dizer agora, né? 6 elementos sem os quais você não vai conseguir ser um empreendedor com resultado. 6 elementos, principalmente, empreendedor no leite, vamos dizer. Alguns deles não é só para o leite, mas são 6 elementos. 3 elementos são físicos, 3 elementos são comportamentais. Água, a vontade de qualidade e perto. Eu estou dizendo a vontade de qualidade e perto. Não adianta ter água de qualidade e a vontade longe. Não adianta ter água à vontade e perto se não tiver qualidade. Água à vontade de qualidade e perto. Tem que bater nessa tecla, porque eu conheço um punhado de gente que não fecha os 3 requisitos e acaba faltando resultado para ele por causa disso. Pode avançar? Sombra, a vontade de qualidade e perto. Não adianta ter sombra longe, não adianta ter pouca sombra, que a sombra sem qualidade significa contaminação, significa leite sem qualidade, significa animais doentes, animais pisados, acidentados, porque ela se amontou na sombra. Então, sombra, a vontade de qualidade e perto. E para você ter sombra de qualidade, você precisa ter orientação, porque tem muita gente patinando, fazendo aquelas áreas de lazer, como chama, e o gado pisoteando, fazendo lama, procurando deitar na lama, etc. Pode avançar? Alimentos à vontade de qualidade e perto. Pode avançar? E agora os elementos comportamentais. Tem que fazer com alegria. Vaca e cliente de comércio não aceita maltrato. Você vá com alegria. Porque se for com pontapé, com gritaria, pode saber que não vai ter resultado. Pode avançar? Paixão.
gostar do que faz, porque não necessariamente a gente consegue fazer aquilo que gostaria, né? Pouca gente consegue na vida fazer aquilo que gostaria de fazer. A grande maioria, assim como eu, vai fazer aquilo, não é aqui o seu sonho, mas ele pode aprender a gostar do que faz. Se educar para gostar do que faz é fundamental e o resultado é parecido. Pode avançar? E ter fé, porque antes de mais nada, é impossível agradar a Deus sem fé e é impossível progredir nos negócios se você não tiver fé em várias situações. Pode avançar? Vamos correr. 2 atividades básicas. Do momento que eu entendi que eu poderia resolver meu problema de alimentação com cana e ureia bem feito na seca e com capim, com pastagem bem feito nas águas, eu parei de correr atrás das novidades, dos lançamentos, das inovações. Não que eu sou contra a tecnologia, eu sou muito a favor da tecnologia, não de ser usado como cobaia. Pode avançar? Vamos correr. Saber o que minha vaca vai comer, para não cair na onda de um vendedor de ração que chegue lá e fale, olha, temos a top 24. Eu estou precisando nesse momento aqui, o capim foi para o laboratório muitas vezes, nesse momento eu estou precisando de uma ração com 13, 14% de proteína no máximo. Se eu comprar uma top 24, além de dinheiro fora, eu vou ter que fazer minha vaca jogar muito nitrogênio fora, isso tem um custo alto para ela. Enfim, saber o que o animal está comendo para não jogar dinheiro fora. Pode avançar? Cana, outro mito, né? Porque no passado eu também acreditava que tinha que cortar cana todo dia. Aqui um incêndio, 9 dias a cana queimada, cortei essa cana, ia picando e fornecendo todo dia, esperando cair a produção no resfriador. Em 9 dias da cana queimada e cortada, não baixou 1 litro de cana. Para mim quebrou um grande mito de que eu não precisava mais cortar cana todo dia. Eu posso cortar para vários dias, não preciso nem amontoar na sombra, que ela só vai perder água. Isso foi uma outra grande libertação quando a gente entendeu isso. Pode avançar? Aproveito para dizer que é negócio familiar e agradecer a família, a equipe de frente que enfrentava comigo. Pode avançar? A equipe de retaguarda, aproveito para agradecer aquelas pessoas que ajudaram a colocar o saber na nossa cabeça, na Embrapa, na Emater, tem lugar que a Emater funciona, nas universidades onde estão pesquisando e trazendo para nós a informação. Pode avançar? A pergunta, talvez a que eu mais ouvi na vida: qual é a sua média por animal? Existe uma obsessão nas pessoas que elas foram domesticadas, treinadas, adestradas para fazer essa pergunta. Qual é a sua média por animal? Eu enjoei de responder, explicar que não tinha lógica, que não é desse jeito que a gente tem que olhar. Eu comecei a responder com outra pergunta. Você está perguntando você está perguntando litro ou lucro por animal? Óbvio que as pessoas sorriem amarela é por lucro. Não. A média que estão querendo saber é sempre média de litro, como se isso significasse alguma coisa. Pode avançar? Não necessariamente precisaríamos mudar de atividade. Muitas vezes só uma mudança de atitude é mais do que suficiente para o nosso negócio passar de ruim para um negócio bom. Uma mudança de atitude pode ser suficiente. O jeito de fazer está ultrapassado, não funciona mais, é assim que fazia meu avô, mas agora não, o mundo exige outra coisa, né? Tem 1 milhão de tecnologia. Aproveito para definir meu conceito de tecnologia e dizer que para mim tecnologia é tudo que diminui renda, aumenta a renda, diminui tarefa e impacta menos no ambiente. Muitas vezes só um comportamento seu pode trazer uma tecnologia. Um calcário na pastagem pode significar uma grande tecnologia. Então, olhando com simplificação para a tecnologia é isso. Pode avançar? Eu estourei o tempo, não sei como é que está a coisa aí, estou preocupado. Tá, vamos lá. Isso aqui representa uma lei que foi criada há mais de 100 anos atrás por um professor de agronomia chamada a Lei do Mínimo. A Lei do Mínimo mostra o seguinte. Ele fala, é um professor de agronomia. Ele fala que o solo nosso, a terra, tem que estar com todos os elementos que a planta precisa para comer no mesmo nível, num nível ótimo. Ou seja, todos os elementos têm que estar iguais. Para representar isso, para se tornar inteligível, ele pegou um barril, cortou uma daquelas tábuas do barril, né, feito de tabuinhas, cortou uma, deu o nome de cada uma, para cada tábua, o nome de um dos elementos que a planta precisa, e pediu para que os alunos enchessem esse barril. Os alunos encheram até a tábua cortada, ele falou, não, continue enchendo.
Eles nem tentaram porque sabiam o que ia acontecer. Ou seja, você não consegue encher o barril, porque aquela tabuinha que está faltando, uma única tabuinha, vai limitar você encher o barril. Ele estava dizendo o seguinte, que se o seu solo estiver bem certinho, mas um elemento estiver em falta, a planta, a sua lavoura, vai produzir só até aquele nível. Não adianta o restante estar certo se um estiver errado. Em nutrição de vaca é a mesma coisa. Se tiver quase tudo certo e tiver faltando um elemento, a produção vai ser limitada por ali. Ou você vai desgastar o animal. E na nossa vida a mesma coisa, no nosso negócio a mesma coisa. Você evolui, você pega um dinheiro, investe na sua propriedade, faz um punhado avança um punhado de pontos na sua propriedade e larga um para trás. Larga a alimentação, larga a genética, larga o treinamento das pessoas que trabalham, enfim. Você larga uma tabuinha para trás, aquela tabuinha vai condenar teu negócio. Nós temos que olhar para o nosso negócio e perceber se as tábuas estão crescendo sempre, elas estão evoluindo sempre na mesma proporção. Fundamental na nossa vida, a lei do mínimo. Pode avançar? Pode avançar? O resumo de tudo que eu grito pelo país: quando você dá para a sua vaca o que você quer, a hora que você quer, onde você quer e o que você quer, ela dá o leite que ela quer. Quando você dá para a sua vaca o que ela quer, quanto ela quer, a hora que ela quer, no lugar que ela quer, ela dá o leite que você quer. É como nas relações do amor. Quando você dá, você recebe. E quando não dá, muitas vezes recebe também, né? A carroça é para me lembrar de dizer o seguinte: se você mora longe da sua propriedade, você não vive lá, ou mesmo que viva lá, se por acaso, a hora que você mexe com a tua carroça, com o teu trator, ou vai abrir o piquete, a sua vaca levantar e berrar, por ver você mexendo, você perdeu 1 litro cada uma. Se elas forem pisando na pessoa que for tratar, a hora que perdeu 2 litros de cada uma, ou seja, é o mesmo que afirmar que você tem uma indústria que está faltando matéria-prima. Se ela levantou e manifestou, ou seja, ao levantar, todas elas estão manifestando que estão com fome, que está faltando matéria-prima na tua indústria. E nenhum industrial deixa faltar matéria-prima, porque ele sabe o que acontece com a linha de produção. E muitas vezes a gente, com pecuarista, se dá o luxo de deixar faltar o básico, que é a comida. Depois desse tempo todo, produzir leite parece fácil, mas é fácil. Eu digo que é fácil, botei 2 imagens. É fácil como andar de bicicleta e nadar, por exemplo, depois que se aprende. Não tem nada mais fácil do que andar de bicicleta e nadar depois do que se aprende, mas até ali você vai padecer. Pode avançar? Leite não é coisa para criança, é só para causar um contraste. Eu estou falando como atividade. Você dá um brinquedo para uma criança, dura poucos minutos, poucos dias, poucas horas. A criança já abandona aquilo. O perfil da criança é esse. E o perfil do produtor de leite não pode ser o perfil da criança em relação ao brinquedo. Ele tem que entrar para a atividade e não olhar para trás. Só olhar para trás para ver erro cometido. Mas ele tem que tocar em frente. E não pode, para hoje, começa amanhã, trata hoje, para de tratar. Não é o perfil da criança que é preciso para ser produtor de leite. Pode avançar? Leite é coisa para criança, só para me lembrar de dizer algumas coisas a respeito da importância, pode avançar, a respeito do alimento. Ou seja, nós temos que ter essa consciência que nós temos que ter qualidade no nosso produto, não só por ser por criança, mas antes e principalmente. E principalmente por cidadania, porque do mesmo jeito que nós queremos coisas de qualidade quando adquirimos, a gente tem que oferecer coisa de qualidade quando produzimos, vendemos ou oferecemos serviço. Lembrando que o laticínio sempre terá que ser nosso parceiro. Como disse aqui o nosso companheiro, né? Convidou 6, apareceram 2. Mas a gente não pode esquecer, eles não estão funcionando, nesse caso, como parceiros, os que não comparecem, mas a gente não pode esquecer que o laticínio não é quem compra nosso leite, simplesmente, é quem compra e vende nosso leite. E numa cidadezinha como Santana do Itararé, eu fazendo 2.500 litros, eu nunca ia conseguir vender se não tivesse o laticínio que fizesse isso para frente. Ou seja, eu estou falando de uma relação de parceria, que infelizmente, na maioria das vezes, eles não sabem tratar a gente como parceiro. Deve ter o motivo dele, mas infelizmente é assim que acontece. Pode avançar? Pode avançar mais uma? Essa foto me impactou muito. 13 pessoas nesse dia em casa, numa visita, 10 homens, 3 mulheres. Aqui já tinha terminado a visita, andamos por lá. Eles viram o jeito a gente produzir, perceberam que realmente a gente vivia bem, tinha mudado de vida.
Essas mulheres pedem muda e eu pergunto, quem sabe o que elas estão abraçando? As pessoas respondem, muda de capim. Eu falo, elas estão abraçando mais coisa. Elas estão abraçando a oportunidade de melhorar de vida. É isso que elas estão abraçadas. A oportunidade de melhorar de vida. E principalmente melhorar de vida para a família melhorar de vida. E eu pergunto, volte. E eu pergunto, e muita gente saberia responder. Sabe onde já estavam os homens nessa hora? Desnecessário responder, desnecessário fazer maiores alusões. Pode avançar? Isso é o que, há um ano atrás, a foto, o que estava quando a gente pegou, da primeira para a segunda foto, são 6 anos de diferença, e o que vem acontecendo, só para eu lembrar de dizer, que aquele sonho nosso, de ter um bom negócio, um bom lugar para viver, aquilo que a gente chama de Eldorado, o Eldorado não é algo a ser descoberto, o Eldorado é algo a ser construído, não vamos esquecer disso. Quer ter uma vida boa, quer viver num lugar bom, construa o teu lugar. Pode avançar? Segura um pouquinho aí. É o seguinte, eu vou pedir um pouco de, mais 3 minutos de paciência, será que vai aparecer o som? E é só uma curiosidade, são as imagens de quando a gente se mudou para o Mato Grosso, hoje mudou bastante a coisa, a esposa andou fazendo umas fotos, alguns amigos, depois um dia eu juntei as fotos que as pessoas queriam saber, e é só uma curiosidade de ver como é que a gente chegou, e as imagens então vão mostrar o que a gente faz e fez lá. E tem uma música, uma poesia ao fundo, que eu queria que pusessem atenção nas palavras do compositor, de quem vai declamar, porque eu queria fazer um comentário a respeito, porque essas palavras representam aquilo que eu penso. Por favor, vamos ver se vai rodar. Parece que para variar... Estava rodando, viu como é que é a coisa? Eu falo que é o equivalente, né? Já até falei aqui. Está fechado lá. Oi? A gente está bem acostumado. Está bem acostumado com isso. Aqui não. Alô. Melhor deixar, faz favor. Mais uma vez a decepção toma conta. Eu falo que posso dizer que teria vindo aqui por causa disso. Prometeram que ia dar certo, mas isso não nos surpreende, né? Isso é uma tecnologia que funciona algumas horas, outras não. É uma decepção realmente. Era uma sequência de imagem e tem uma poesia muito bonita ao final. Deixa rolar a imagem. E eu vou salvar um pedaço, pelo menos, da fala, onde a pessoa fala: abençoada a mão do homem que abre o ventre da terra, semeia, espera, e quando vem o fruto, divide com aquele que nada tem. Isso me impactou muito, porque para mim ele está falando do saber. Bendito aquele que quando adquire saber, ele compartilha, porque o único propósito do saber é ser compartilhado, não existe outro propósito no saber. Ele pode ser vendido, ele pode ser graciosamente, mas o propósito do saber é ser compartilhado, e é disso que ele está falando para mim. Abençoada a mão daquele que abre o ventre da terra, semeia, e quando colhe o fruto, divide com aquele que nada tem. Não estou em nenhum momento querendo afirmar que as pessoas daqui nada têm, não é disso que eu estou falando. Mas é assim, o fruto que eu colhi, o ânimo que eu colhi, a gente tenta semear por aí. E por que é que não posso receber? E talvez seja a coisa mais burra na cabeça de muitas pessoas, mas ainda não é na minha, graças a Deus. Por que eu não posso receber para fazer isso? Eu não posso receber porque eu preciso ser coerente com o que eu prego, que o leite é um bom negócio. Se eu recebesse para sair falando, eu ia perder toda a autoridade de falar que o leite é um bom negócio.
Nós vivemos nesses 28 anos e meio exclusivamente do leite que entra na nossa casa. Nós mudamos de vida só com o leite. É isso que me autoriza a chegar aqui, ou em qualquer lugar do país ou do mundo, e falar que o leite é um bom negócio, que foi ele que mudou nossa vida e tem feito a vida de muita gente mudar. Se você reclama que não é bom, repense teu negócio, que pode ser que não seja um negócio, o leite, a atividade que seja ruim, pode ser uma questão gerencial. Então a gente não pode receber por isso, é só para ser coerente com aquilo que prega, né? Na proporção da fé que cada um tem, na proporção das boas intenções que cada um tem no coração, que Deus possa fazer aquilo que fez na nossa vida, mudando completamente. Muito agradecido pela oportunidade.